Pronto, dando continuidade a isso, vamos falar sobre a conquista do território. Pronto, dando continuidade a isso, vamos falar sobre a conquista do território africano, né? Até o início do século XIX, a África ela possuía poucas áreas ocupadas efetivamente por europeus, todas localizadas no litoral. Essas áreas, fornecedoras de mão de obra escravizada, que posteriormente seria inserida nas colônias americanas. Em razão da resistência das populações nativas e das dificuldades impostas pelo meio natural, como a densa vegetação e a presença de animais selvagens. A colonização da África até o século XIX não ultrapassou áreas litorâneas. Nesse período, as riquezas exploradas no interior do continente elas chegavam ao poder dos europeus por intermédio dos africanos. Já a região próxima à costa ocidental da África, ela foi a principal fornecedora de africanos para o tráfico negreiro. Estima-se que cerca de 15 milhões de africanos foram capturados e enviados para as colônias americanas. O século XIX é a partilha da África. Vamos entender como se deu esse processo, né? A Revolução Industrial ocorrida no século XVIII, primeiro na Inglaterra e depois em países como a África, a Bélgica, os Estados Unidos e a Alemanha, eles acarretou significativas mudanças no espaço geográfico mundial. Além de intensificar as relações comerciais de produtos industrializados, ampliou também a necessidade de novos pontos de matéria-prima e de mercados consumidores para os produtos industrializados da Europa. Buscando suprir suas necessidades e com o objetivo de ampliar a dominação política e cultural sobre outros países do mundo, várias nações europeias, como França, Portugal e Inglaterra, eles passaram a desenvolver a partir do século XIX uma nova fase expansionista, né, dominada pelo imperialismo, onde ela estava voltada para a colonização da África, da Ásia e da Oceania. Para legitimar o imperialismo do século XIX, os europeus eles chamaram esse período de missão civilizadora, pois, de acordo com as potências europeias, cabia os colonizadores europeus repassar seus conhecimentos científicos, religiosos e cultural para que fossem incorporados ao modo de vida dos povos dominados, visto que, do ponto de vista europeu, esses povos eram considerados selvagens ou até mesmo atrasados, por isso eles eram precisos civilizá-los. O colonialismo na África, né? De forma geral, o colonialismo na África, ele partiu, né, da prática de dominação sobre algum território, ou seja, é um meio utilizado por grandes potências para exercer domínio político, econômico ou cultural sobre algumas nações. Dessa forma, utiliza-se mecanismos para explorar as riquezas com o intuito de expandir seu território. O colonialismo na África ele transformou a organização econômica e social da população que habitava o continente, pois grande parte dos nativos africanos eram desapropriados de suas terras, né, e que passariam a trabalhar como escravizados em plantations ou em áreas mineradoras exploradas por empresas coloniais europeias. Então, essa partilha da África foi quando os europeus eles passaram a querer dominar o território africano em busca de explorar suas riquezas e também dominar esse território. Então, várias potências europeias eles se apropriaram do território africano para tentar fazer com que esse território passasse a ser dominado por eles e explorados. Como a gente pode ver aqui no slide anterior, né? Os principais colonizadores da África, né, aqui no mapa a gente pode ver, foram a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Itália, Portugal e os países independentes. Aqui nesse mapa a gente pode ver a África durante o ano de 1870 e a África de 1895. Então, falamos sobre a colonização e agora descolonização e neocolonialismo da África. A descolonização do continente africano se deu na segunda metade do século XX.
onde constitui um dos aspectos mais complexos da geopolítica mundial nesse período. Até a metade do século, apenas 4 nações africanas eram consideradas politicamente independentes. Estados nacionais modernos como o Egito, a África do Sul, a Etiópia e a Libéria. O processo de descolonização ele avançou rapidamente no continente, começando pela Líbia, no norte islâmico, em 1951. Ao longo das 3 décadas seguintes, 50 países passaram a conquistar sua independência, a maioria na década de 1960. Assim, uma das características marcantes da maioria desses países é que constitui estados nacionais, bastante jovens e, em grande parte, estáveis politicamente e que diz respeito à identidade nacional. A independência dos países africanos acabou mostrando a fragilidade desses novos estados diante da economia e da geopolítica mundial, por sua estrutura produtiva e comercial, ou seja, os produtos e as técnicas que embasavam sua economia eram praticamente os mesmos do período colonial, isto é, essencialmente agrários e mineradores. O neocolonialismo na África. Assim, os países africanos eles passaram a participar da divisão internacional do trabalho como fornecedores de matéria-prima aos países industrializados, independente dos gêneros industrializados produzidos por países ricos. Essa situação foi denominada neocolonialismo, pois se caracterizou pela relação de dependência e exploração econômica do continente africano por potências nacionais, sobretudo as antigas metrópoles europeias. A África pós-colonial conservou as mesmas fronteiras políticas das colônias para as novas unidades nacionais. Essa divisão política ela acabou causando intensos conflitos entre os povos africanos pelos seus territórios anteriores, a partir dos colonizadores não coincidiam com a divisão política do continente. Outro ponto importante é o apartheid na África, né? O que foi esse apartheid? Que política é essa? Vamos entender um pouco. Os dirigentes da elite branca instalaram na África, desde 1948, o regime segregacionista, conhecido como apartheid, né? Que era responsável por oficializar nas leis e nos direitos o preconceito que já estava presente no país desde, pelo menos, sua independência em 1911. O apartheid ele correspondia, né, ao racismo como uma política institucional do Estado aos negros. Os negros eles não tinham direito à propriedade da terra, à participação política e nem mesmo às áreas urbanas destinadas aos brancos. Então eles eram obrigados a viver em zonas residenciais segregadas. Ou seja, os negros eles não tinham a opção de obter permissão para frequentar os mesmos espaços que os brancos. Então, essa política ela se manteve por 46 anos na África. Então, assim, os mesmos direitos que os brancos tinham, os negros não tinham na África por conta dessa política que foi instaurada, né, no continente africano. Então, os negros, os direitos, né, de frequentar os mesmos lugares que os brancos, né, a propriedade privada da terra não eram os mesmos. Então, havia essa segregação racial, né, por conta disso. Então, a partir de 1992, veio uma reforma política que foi legitimada por um plebiscito, do qual somente os brancos poderiam participar. Pressionados pela opinião da comunidade internacional, que condenava o regime e defendia a luta dos negros para o fim da segregação e o fim do apartheid aprovado. Então, quais eram as regras do apartheid, né? No regime do apartheid, o governo era controlado pelos brancos de origem europeia, como os holandeses e os ingleses, que criavam leis e governavam apenas para os interesses dos brancos. O sistema de controle social. Entre os principais leis do apartheid estão
proibição de casamento entre brancos e negros em 1949, obrigação de declaração de registro por parte do Sul, proibição de circulação de negros em determinadas áreas de cidades e determinação em criações de banturrões. Então, aqui a gente já vê um verdadeiro preconceito, né? Então, quem é esse cara aqui? Aqui é o Nelson Mandela, né, que foi presidente da África por um tempo. Então, qual foi a relação de Nelson Mandela a partir dessa política do apartheid, né? Ele foi um dos principais líderes do movimento contra o regime do apartheid, né, que era a separação entre negros e brancos da África, e também ex-presidente da África do Sul. Na década de 1950, os ativistas aliados a Mandela, eles resolveram realizar uma grande manifestação de desobediência civil, onde eles protestavam com as políticas de segregação impostas pelo governo do Partido Nacional. Essa grande manifestação política ele resultou na elaboração da Carta de Liberdade, importante documento de luta onde a população negra oficializava sua indignação. Então, Nelson Mandela foi, além de ex-presidente da África do Sul, ele foi um dos principais precursores, se não o mais importante, contra esse regime do apartheid que foi instituído na África. Então, a partir dele e a partir das manifestações com seus aliados, foi que esse regime ele foi derrubado e os negros passaram a ter os mesmos direitos que os brancos tinham. Então, como é a população atual da África hoje? A África ela é formada por uma grande variedade de línguas e etnias. Calcula-se que o continente existe cerca de 800 grupos étnicos diferentes de 2.000 línguas nativas. Além das línguas dos colonizadores europeus, como francês, inglês e português, a população africana ela está distribuída de maneira desigual pelo continente, com maior concentração nas áreas próximas ao litoral, ao redor dos maiores centros urbanos, como Joanesburgo e a Cairo. Também destaca a ocupação de margens do rio Nilo. Por causa das áreas de ocupação mais difícil, com as densas florestas e desertos, várias porções do continente eles apresentam suas densidades demográficas mais baixas, né, devido ao predomínio de uma economia agrária, que abriga cerca de 60% da população africana que vive no campo. Então, a população africana ela também está distribuída de forma irregular pelo continente, devido também a essas questões naturais, né, que possibilitam o ser humano poder viver e desenvolver suas atividades.